Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao canal Marinho FC. Chegamos ao 11º episódio do canal e hoje, mais uma vez, com uma presença ilustríssima. O embaixador do Manchester City no Brasil estará com a gente, então vamos para a vinheta e já já estaremos de volta. Agora sim, estamos no ar para mais um episódio de Marinho FC. Chegamos ao 11º episódio e hoje com um convidado especialíssimo, Tito Rodrigo, depois de algum tempo, hein, Tito? 3 semanas que a gente vem tentando aí. Finalmente as agendas bateram, Marinho. Obrigado pelo convite, uma alegria poder estar participando aqui. E vamos falar sobre as nossas paixões, vamos falar de City, vamos falar o que tem pela frente aí, quais são as nossas expectativas pelos próximos dias, né? E o que a gente pode alcançar nessa temporada. Show de bola, show de bola. Eu preciso dizer só que Tito é embaixador do Manchester City aqui no Brasil, tá, gente? Então, convidado de peso hoje aqui no programa. E como ele já disse, a gente vai falar muito de City, enfim, das últimas rodadas, de expectativas e da vivência que Tito teve, na verdade, num jogo de Champions League, que foi uma vivência bem diferente. Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo Instagram. E ele vai dividir um pouco disso com a gente. Titão, a gente tem um hábito aqui no canal, eu acho que eu tinha falado disso com você, mas não me lembrei hoje, velho, da birita do dia. Não sei se você tá bebendo. Pô, agora o que eu vou tomar de birita aqui, né? Vou ter que quer ir buscar? Vai buscar. Vou buscar, então espera aí. Vá lá. Não, agora até alegrou a noite, né? Fui buscar um vinhozinho, deixa eu colocar aqui, ó. Tá me ouvindo? Maravilha. Agora sim, perfeitamente. Ó. Peguei um Merlot aqui de uma adega chilena, de qual eu gosto muito. Eu gosto muito de vinho. Pode mostrar, tá? Aqui não tem esse negócio, não. É só pegar, então. E você tá tomando o quê? Qual que é a tua birita do dia? Hoje eu vim no Scotch Single Malt. Eu sempre mostro, tá? Eu vou mostrar aqui na câmera, aqui, ó. Uma Glenfiddich. Fino, hein? Eu não aguento com uísque, sabe? Você precisa aprender a tomar, de verdade. É um prazer que você precisa descobrir. Quando você vier aqui em Salvador, eu vou te apresentar bons uísques, tá? Tá mais que combinado. Mas vamos lá, vamos fazer um brinde, né, bicho? Saúde? Saúde, a nós. Obrigado, Marinho, pelo convite. A nós é o City. Maravilha. Titão, é o seguinte, vamos lá, eu dividi, na verdade, o programa em dois temas, digamos assim. São 2 jogos, a gente precisa passar por eles, foram os 2 últimos jogos do City. O City jogou contra o Sheffield no final de semana, venceu por 1-0 com o gol de Kyle Walker. Jogo dificílimo, né, pra nós. Jogo dificílimo. E jogou hoje à tarde contra o Olympiacos pela Champions League e venceu por 3-0. Fizemos Rafinha querendo marcar o De Bruyne, né? Eu só olhava ele e dava risada, né? Hoje assisti o jogo e os amigos flamenguistas estavam no Rio nesse feriado. E aí os caras, não, o De Bruyne tem que colocar ele na roda e tal. Os caras tão putos ainda com ele, né? Porque ele abandonou o barco, mas é isso. De Bruyne e Sterling caindo pra cima de Rafinha ficou complicado pra ele. Não ficou fácil. Mas enfim, vamos começar falando de Sheffield United. Se você quiser começar falando, pode falar. Eu anotei alguns pontos aqui que eu queria trazer também. Mas é um bate-papo, então se quiser pode meter bronca. Assim, o que você achou? Cada vez mais, Marinho, acho que é o que eu tava comentando com o pessoal aqui que divide os amigos que moram no mesmo prédio aqui. A pressão ela é cada vez maior para que a gente tenha bons jogos, né? Mas a gente sente que o time deu uma desacelerada, né? Então todos os jogos estão sendo complicados, né? Então o padrão de jogo Guardiola, o padrão de jogo Manchester City de posse de bola, ele acontece. A gente tem diversas maneiras de sair jogando com a bola, então a gente tem uma variação tática gigantesca, que isso o Pepe faz com maestria, mas cada vez mais os clubes sabem jogar contra o nosso futebol e a gente tem que ir testando a paciência, que é esse jogo do City, de bola tocada para um lado e começa de novo, e tem que ser paciente. Né? Então isso faz com que, se às vezes a gente pega um time fechadinho, do jeito que o Sheffield jogou contra a gente,
e que a maioria dos clubes jogam para vender, tanto que a gente tem mais facilidade de jogar com clubes que vão para cima da gente, e aí é 8,80, né? Ou a gente vai ser um jogo excelente nosso, ou a gente vai perder oportunidades, cometer erros que em jogos eliminatórios custam a nossa classificação. Nós aprendemos isso e vivenciamos isso na prática contra o Lyon, né? Mas eu acredito que cada vez vai ficar mais difícil. E essa temporada da Premier League tá maluca, né? Ninguém sabe o que vai acontecer ainda, né? Tem muita coisa estranha acontecendo na Inglaterra esse ano, né? Muito. O futebol tá... Isso é ótimo pro campeonato como um todo. Perfeito. Né? Eu gosto disso, assim como a gente tava... Os brasileiros ficam malucos aqui, né? Os coringas do Everton, o pessoal indo pra cima. Porque é um futebol bonito sendo jogado de um time que não tá ali dentro dos principais favoritos, né? Mas vai ser essa loucura. Isso é reflexo de uma temporada maluca que a gente teve. De um mundo maluco, né, Tito? Não de uma temporada, exatamente, né? De um mundo, né? A gente está vivendo um momento realmente muito atípico de uma maneira geral. E eu concordo plenamente contigo. Esse jogo contra o Sheffield, talvez, se a gente for entrar no detalhe para falar dele, vai ser uma repetição do que a gente já falou de alguns outros jogos do City essa temporada. É um time que eventualmente até começa bem, a gente tem feito bons primeiros tempos, não sei se você concorda comigo nesse ponto. O time está mais encaixado, o time permite menos que o adversário jogue, cria mais oportunidades, mas segundos tempos relativamente ruins, assim. Sim, está caindo muito a produtividade no segundo tempo. Um ponto que eu já tinha trazido aqui, né, e que eu acho que é válido repetir, somado a todo esse cenário que você já descreveu aí, é que o City ele precisa muito de intensidade no jogo, né? É um time que trabalha com as linhas altas, é um time que quer ter a bola o tempo inteiro. Então talvez a gente esteja sentindo um pouco mais, né, versus, enfim, todas essas outras equipes aí que jogam de uma maneira diferente, esse momento justamente porque falta isso. A gente não teve pré-temporada para dar esse ritmo, essa velocidade, essa intensidade toda, né? Que é a maneira como a gente joga de forma essencial. E para isso a gente precisa ter entrosamento. E o Pepe já deixou claro, né? O que você pode fazer com o mesmo elenco? A gente tem alguns jogadores que, para mim, caíram muito de produtividade. Então, para mim, o Bernardo era um cara que deveria estar liderando agora. E, assim, deu uma caída. A gente teve um problema de lesões. O Agüero, o Jesus... Covid. Né? Ficamos sem o Laporte por conta de Covid. Outros jogadores também, né? O Gundogan ficou alguns jogos fora. O Gundogan também. E que, cara, ele é o motorzinho hoje. O Gundogan, ele é muito criticado pela galera, né? Mas ele tá sendo fundamental. Se a gente pega os últimos jogos aí, decidindo o jogo com gol de falta, na ausência do De Bruyne, dando passes importantes ali no último terço do campo, que não é a assistência, mas é aquela bola que é a pré-assistência. É a pré-assistência. Quebra as linhas, né? E ali ninguém leva o louro, né? De fato, né? Você só conta mais... É verdade. Pode ir. E aí eu acredito que cada vez mais a gente vai melhorar com isso, né? Não achei que foi uma janela legal de contratação, mas a gente também, pelas opções que tínhamos no mercado e o que a gente queria, né? É o que deu para trazer e é isso, não tem muito o que fazer. Tem que espremer e tirar cada vez mais desse elenco, que é um elenco bom, né? Sobre Gundogan, eu fui uma das pessoas, inclusive, que o criticou, né? Porque, na verdade, a minha crítica com relação a Gundogan talvez seja muito mais justamente pela falta de ritmo dele. Ele foi um dos caras que se integrou mais tardiamente ao elenco por causa do Covid, né? E eu sinto um pouco de falta de intensidade no jogo dele. Alguns lances em que ele chegava atrasado, algumas divididas em que ele podia ter ganho e perdeu. Então eu fui uma das pessoas que o criticou, mas hoje vou fazer uma ressalva, já estava anotado aqui na minha pauta, quando a gente for falar do jogo de hoje contra o Olympiacos, que hoje ele para mim foi um grande nome no jogo. E na verdade, a grande vantagem de ter Gundogan no elenco é que ele pode fazer diversos papéis. Hoje, por exemplo, ele começou jogando como primeiro volante e terminou como meia, né? Ao lado de De Bruyne. Então, bom, no jogo de hoje ele foi muito bem.
mas nos jogos passados eu esperava um pouco mais ainda. E na verdade, Tito, eu já falei disso, mas eu preciso falar de novo, velho, que é assim, a saída de Davi Silva, eu concordo contigo com relação à janela, ela deixou um buraco no meio que a gente tem a expectativa de que esse buraco seja preenchido ou pelo próprio Gundogan, que eu acho difícil porque ele não tem a característica de Silva, ou pelo próprio Bernardo Silva, né, que eu acho que é o cara que precisa fazer essa dupla com o De Bruyne ali. Mas que, como você falou, e eu concordo em gênero, número e grau, ele também não está entregando ainda. Uma das coisas que eu tinha notado aqui foi que nesse jogo contra o Sheffield, Bernardo se apaga um pouco, né? Mais uma vez, né? Essa temporada ele não aparece muito. Agora, por outro lado também, na minha opinião, Bernardo vai melhor quando ele está na ponta. É exatamente o que eu tinha falado. Se a gente olha os melhores jogos dele no ano passado, foi ele jogando aberto pela ponta, né? Onde a gente tinha o Sterling do lado, tinha ele, e aí me apagava muito do Mahrez, porque é uma posição que eu gosto, porque na temporada passada, principalmente na Champions, as jogadas mais criativas do time, que era algo que podia, joga no cara que é quem tem um drible curto, para sair alguma coisa diferente. Senão a gente, de uma jogada individual, porque a gente não tem um jogador que rabisca, né? A gente tem o Sterling consegue fazer isso, mas acho que do ponto de nível de habilidade e de explosão, eu espero mais disso do Mahrez, se jogando bem, e aquilo que você já sabe, é cortar para a esquerda e bater, todo mundo sabe que ele vai fazer isso, mas consegue entregar. E o Bernardo também entregava nisso, e quando você recua ele para jogar no meio, que eu acho que era o que todo mundo esperava, porque, beleza, você tem o Phil Foden, tem o Bernardo, mas não... são os dois ali que poderiam fazer esse papel. Eu acho que Bernardo tem mais cacuete para jogar no meio, e Pepe também já falou diversas vezes que ele quer Phil Foden perto do gol, mais perto do gol, porque é um cara que finaliza bem e tudo mais, enfim. Apesar de hoje, por exemplo, Phil Foden ter jogado ali como um meia, um pouco mais, um pouco atrás. Sim, no primeiro tempo ele caminhou mais dessa forma, né? Exatamente. Sobre Mahrez, velho, uma outra coisa que eu tinha notado aqui é uma polêmica que teve essa semana, não sei se você ouviu ou leu algo a respeito, de que ele é fominha, ele prende muito a bola Agüero e Fernandinho já tinham chamado a atenção dele com relação a esse ponto, né? E nesse jogo contra o Sheffield, De Bruyne chamou a atenção dele, né? Isso foi noticiado pela imprensa inglesa e tudo mais. E aí eu queria saber o que é que você acha disso. Hoje aí não tem como, né? Vamos passear aqui de uma maneira geral. Já falando do jogo de hoje, eu observei um Mahrez que passou muito a bola. Inclusive, é impressionante como os espaços se abrem quando ele passa a bola também. Porque às vezes ele tenta jogadas impossíveis, digamos, né? E a chance de acerto é pequena. E aí a gente acaba perdendo, às vezes, ataques por decisões bobas, né? Eu acho que ele tem que tomar melhores decisões. Eu acho que essa é a palavra certa. Então, às vezes, é soltar, ele tenta algo a mais, tenta mais um drible, e aí é desarmado, e aí a gente tem um companheiro numa posição melhor. Eu concordo com ele, concordo com você, concordo com o que a imprensa inglesa colocou também. Eu vi o lance do De Bruyne chamando a atenção, e o De Bruyne tem a moral de dar encarcada em quem ele quiser, né? É o dono do meio de campo. Mas ele precisa aprender isso, né? E melhorar. Então, hoje, exatamente. Então, você começa, às vezes, assistindo um jogo querendo perceber algumas coisas, né? Então, eu queria perceber o posicionamento da zaga, de como que ia estar se portando a cada jogo. Tô olhando muito para a nossa saída de bola. E tô olhando a maneira como o Mahrez ia se comportar depois de todo esse fuzuê aí. Então, também achei que passou mais. E olhando a zaga, também está se comportando melhor, né? E aí eu abro um parênteses aqui para mencionar um amigo, o Ícaro Caldas, que é aí teu conterrâneo. Nosso parceiro conterrâneo. O tanto que eu aprendo com esse cara de posicionamento tático, com as formações dele, que eu acabo o jogo, eu quero ir lá para enxergar a formação. E hoje ele estava comentando a respeito da saída do City com os 3 zagueiros e os 2 laterais abrindo, né? Ou os 2 zagueiros, o Gundogan fazendo um papel falso de terceiro zagueiro. Exatamente. E os nossos 2 laterais ali no meio de campo, né?
Então, e aí agora quando você assiste o jogo, eu fico nessa de querer entender o que cada um tá fazendo e de como varia. E a gente precisa de uma defesa mais sólida para os próximos jogos, né? E aí já entrando no tema do jogo do final de semana, é um jogo de 6 pontos pra gente, né, contra o Liverpool, a gente vai precisar mais do que nunca de uma defesa sólida. E sem erros, né? Né? Porque a gente sabe que os caras vão vir com a marcação alta e é um jogo aberto, né? Inclusive, Pepe hoje substituiu a zaga inteira, né? Acredito que poupando aí Rúben Dias e Laporte para que, né, não tivessem nenhum tipo de problema, para que possam estar 100% no jogo do final de semana contra o Liverpool. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Titão, o que é que eu tenho mais para falar do jogo contra o Sheffield. O Walker, Kyle Walker, Man of the Match. Acho que é importante falar. Ele é um cara que se entrega, né? Eu assim... Exatamente. O Walker eu falo que é o feijão com arroz, mas o feijão por cima, não? Aqui tem essas coisas, né? Você gosta do arroz, o arroz é o feijão por cima ou o feijão com é o contrário, né? Ele, velho, eu gosto dele, acho que ele se entrega muito na defesa, também toma algumas decisões que eu não gosto duvidosas. Muito, mas assim, aonde você precisar dele, joga. E tá fazendo um papel defensivo e se entrega. Pelo menos o cara dá a raça, entendeu? Eu não vejo ele tirando o pé de nenhuma jogada, fazendo nada, corpo mole, muito pelo contrário. Eu acho também que esse começo de temporada dele tá sendo muito bom, cara. O jogo de hoje também ele jogou pra caramba, velho. Jogou muito bem, ele fez o gol no final de semana. Inclusive, uma curiosidade, que ele foi revelado pelo Sheffield, né? Então ele não comemorou o gol. Não tinha lembrado disso, não tinha lembrado. Numa entrevista depois do jogo, perguntaram, né? Por que você não comemorou e tudo mais? Ele falou, não, primeiro que meus pais ainda moram em Sheffield, então eu não podia comemorar com eles lá. Tá certo. E aí depois disse que foi revelado pelo clube, que no fundo ele ainda torcia pelo Sheffield e tal, então que ele não se sentiu à vontade pra celebrar, né? Mas assim, gostei do jogo dele contra o Sheffield e gostei do jogo dele contra o Olympiacos hoje. Eu acho que o City tem sofrido com as laterais, né? Nessa temporada ele fez um jogo muito ruim, que foi o jogo contra o Leicester. Ele fez 2 pênaltis, né? Ou fez um. Sim. E o Mendy fez o outro, alguma coisa do tipo. Ele tinha feito um jogo muito ruim e aparentemente está melhor nesses últimos jogos. Eu acho que o sistema defensivo não são só os 2 zagueiros, né? Então a gente precisa dos 2 laterais também muito estáveis, né? Enfim, sólidos ali. E os nossos laterais é isso, né? Às vezes o Cancelo fez gol hoje, né? Mas já vem não entregando o que se esperava dele, né? A nossa lateral esquerda, parece que o Mendy realmente definiu que vai ficar no Twitter, né? E não tá mais entregando, né? Tá difícil, cara. Tá difícil mesmo. Tá. Eu era um dos caras que ainda tinha expectativa com o Mendy. Não, eu tenho mas depois eu tinha muito desse ainda. começo de temporada, eu não sei, velho. Assim, às vezes me dá uma sensação de que o Mendy vai ser um jogador tipo de, sei lá, West Ham, de Newcastle. Não sei, velho. Assim, eu não gosto de cornetar jogador simplesmente por cornetar, porque eu sei que o cara trabalha todos os dias. Mas, não sei, eu tenho a sensação de que ele, infelizmente, não vai conseguir entregar o nível de futebol que o City precisa, né, para conquistar o que é o nível. O futebol que a gente trouxe ele do Mônaco, né? É isso, né? Exatamente. Era isso que numa primeira temporada antes da lesão, eu gostei dele. Eu lembro de vários gols com cruzamento rasteiro que ele tinha, era uma arma maravilhosa. Exatamente. Que a gente Aquele tinha. Cruzamento rasante, né? Que era a bola assim que vai lá no segundo pau, né? E passa pelo goleiro e na frente da zaga, né? O zagueiro correndo em direção ao próprio gol. E eu esperava ver esse cara nessa temporada. Falei, vamos ver se o cara mais não tá entregando. Aí o Zinchenko, muito tempo para engrenar, jogou hoje, fez uma partida para mim ok, não comprometeu. Foi. Segundo jogo bom de Zinchenko já. Sim. Também, tá? Ele tinha jogado não sei se foi contra o Marseille também, mas é o segundo jogo que ele faz e faz bem, assim. Faz o feijão com arroz também, bacana, sem comprometer. É isso. Mas vamos lá.
Para finalizar Sheffield, Titão, e a gente passar de fato para o jogo contra o Olympiacos, eu queria só destacar Ederson também, que ele é pouco requisitado, mas tem salvado a gente também, cara. O Sheffield teve 2 chances, você vai lembrar, né? No segundo tempo do jogo, mais uma vez o City cai de produção no segundo tempo, já falou disso. E o Ederson salva 2 vezes, em 2 oportunidades, com defesas bem importantes. Então eu acho que é válido destacar. Sempre lembrar, acho que é uma questão de segurança. Quando a bola chega, ele tá bem. Né? Ele chega, é preparado, ele é muito importante na nossa saída de bola. Hoje a gente teve um susto ali, você vai lembrar que é a saída de bola que a gente tem, que vem 2 jogadores em cima dele, ele toca pro Foden e o Foden de primeira, os caras quase fazem o gol. Mas assim, é um risco que a gente tem porque é o nosso futebol. Se aquela saída de bola dá certo, os caras tinham 3 jogadores dentro da nossa área, né? E aí a gente ia limpar e provavelmente é uma jogada que a gente gosta de fazer o contra-ataque chamando os atacantes para cima, né? Que isso vai fazer com que a gente tenha a amplitude, né? É a palavra que mais uma vez eu aprendi a usar. Você tá muito analista, viu, Tô pai? tô aprendendo, mas tô longe ainda, mais difícil. Você falou de linha alta, nossa, antes eu não entender nada. Aí agora eu já vejo aqui, ó, tudo que tá acontecendo, né? A gente tem que ir aprendendo, né? Se reinventando. Inclusive, bicho, deixa eu deixar o meu abraço também para Ícaro. Você falou aquela hora, fiquei na cabeça de falar e acabei não falando. O Ícaro já foi convidado também para participar aqui do programa, mas ele consegue ser mais enrolado do que você. Então eu vou mandar uma mensagem para ele, falar, porra, manda uma mensagem para ele, tá difícil. Se vira nos 30 aí, porque agrega demais. Vamos numa próxima convidar Ícaro para dar uma aula de Tati Case pra gente. Nossa, ia ser fantástico, a gente faz os 3, né? Vai ser bom. Mas enfim, e só para finalizar, né, sobre essa saída, eu concordo contigo. Inclusive tem gente que me questiona, mas Ederson não é um goleiro excepcional com as mãos e tudo mais, mas ele é bom com os pés, mas porra, goleiro tem que ser bom com as mãos. Na verdade, eu acho que passa pelo que você falou, é uma balança, né? E a gente tem muito mais, a gente ganha muito mais com ele jogando com os pés, por conta dessa saída de bola, né? Do que a gente perde quando ele eventualmente toma um gol que, sei lá, de um lance que é defensável, ou enfim, eventualmente falha, ou coisa do tipo. Eu acho que no final das contas, a balança tende mais de forma positiva, né, pra gente do que de forma negativa com o Ederson jogando com os pés. Eu super satisfeito com ele, com o que ele entrega e do que a gente pode esperar para ele. Tem confiança, faz muita diferença pro nosso estilo de jogo. Tem um goleiro que sabe fazer a saída de bola do jeito que ele faz, né? É isso aí. E uma última coisa, bicho, que na verdade não está exatamente relacionada a esse jogo, mas mais uma polêmica da imprensa inglesa, que gosta de falar. Eles amam, né? Eles amam. Eles amam mais do que a gente aqui, impressionante. Que Pepe foi para os microfones, no meio da semana passada, se não me engano, falar que não concordava com o lance das 3 substituições apenas na Premier League, por conta, né, de todo o cenário e da preparação que não aconteceu da maneira como deveria e etc, né? Isso foi votado, né, na Premier League. Todas essas decisões são votadas pelos 20 clubes, né, e para que sejam validadas, 14 votos, né, tem que ser a favor, né, enfim, dessa da determinada iniciativa ali em questão. E esse lance das 5 substituições não conseguiu prevalecer, né? Ficaram as 3. A maioria votou contra as 5 substituições. Sim. E ele foi pro microfone falar disso, e aí eu não consigo entender muito bem o Careca, porque o Careca é gênio, né, velho? A gente tenta entender, na verdade, o que se passa na cabeça dele e não consegue. Então ele, enfim, deu essa cornetada aí no lance das substituições, aí chega no final de semana, ele me faz 2 substituições só, sendo que a primeira foi aos 81 minutos de jogo. Sim. Ele então, falando assim, quando saiu a notícia que ia ser votado, na hora eu já falei, isso não vai passar, porque os clubes pequenos que tem um elenco menor... Não tem um banco. Não tem um plantel, então, cara, eu vou dar mais opções pro City contra eu que não tenho como rodar. Enfim, para os então grandes, não vai acontecer. Então, isso, se dependesse disso, de fato, não ia rodar. E o Careca ele, as convicções dele, né? Não tenho o que falar, eu quero que ele renove aí, né? A gente vai falar. Assim, cara, eu quero que ele renove, que ele continue. Eu tô falando, só que tem alguns momentos que a gente não entende, né? Que são algumas escalações.
como entrar no jogo do Lyon com uma escalação que a gente nunca tinha jogado, que eu falo, meu Deus do céu, outra vez. Loucura. Mas, de alguma forma, ele pensou que ele não vai fazer algo do... certamente pensou, isso. Certamente treinou. E é aquela coisa, né? Se o City mete 5 no Lyon, era genial, Pep Guardiola. Exato. Enfim, porque deu um nó tático no cara, espelhou o time do Lyon e tal. Se perdeu, quis inventar, é burro, aí a imprensa fala que ele quer inventar, que ele quer ganhar o jogo sozinho, e o mimimi começa, né? É isso aí. Mas já fica aqui o meu desejo que o Pepe renove aí e pode ficar. Fica à vontade, Pepe. Estamos juntos nessa, bicho. Eu quero que ele renove e renove e renove e renove. Pode assinar aí um de 10 anos aí e constrói um legado. Por mim? Eu já falei disso, mas aí você tocou nesse assunto, eu preciso falar, porque me aborrece um pouco a turma que quer Pepe fora, né? Nossa, que isso, gente. E aí é o mesmo cara que coloca Klopp lá em cima e esquece que Klopp levou 5 anos no Liverpool para ganhar o primeiro título. Entendeu? É o cara que fala de Alex Ferguson como um deus e realmente é um treinador impressionante e que, enfim, merece todos os elogios, mas que teve um período de jejum também no Manchester United, que demorou a ganhar os primeiros títulos. Então, assim, não faz sentido absolutamente nenhum a gente mandar Pep Guardiola embora. A gente está falando do campeonato mais competitivo do mundo. Você não vai manter um padrão. Vê aí as últimas vezes que a gente teve um bicampeão. A gente foi os últimos, depois de quanto tempo? Mais de 10 anos. Então é um campeonato que é difícil. E assim, o elenco também, você extrair do jogador que ganha, não é fácil, é difícil. O cara entra na zona de conforto, faz o básico, né? Por que eu vou me entregar? Então, são várias situações que acabam fugindo do nosso controle, né? E do controle do Pepe também, né? É por aí. Mas beleza, vamos pra City Olympiacos agora. Eu vou começar dessa vez, tá? Você escuta um pouco e depois você traz aí as suas colocações. Eu acho que o City fez um primeiro tempo muito bom, mais uma vez de forma muito consistente, apesar do placar magro, né? Acho que a gente poderia até ter saído com um placar mais folgado, mas aí passa por um pouco daquilo que a gente falou da intensidade e talvez da criatividade também, né? Mas o City controlou muito bem o jogo. Para mim o resumo é isso, assim, nesse primeiro tempo foi 1-0, poderia ter sido mais e o Olympiacos não conseguiu produzir nada. Gostei muito de Gundogan, já tinha falado. Sim. Atuando como primeiro volante, fazendo essa saída de bola, né? Ele volta ali como um terceiro zagueiro, isso se repetiu diversas vezes hoje. Então gostei muito. Destacaria Kyle Walker também, fez mais um bom jogo, gostei. Ferran Torres como 9, óbvio que a gente ainda tem uma certa desconfiança, é um jogador muito jovem, mas está entregando dele, né, sim, na verdade. São 3 e assim, jogos muita gente tá comendo a língua, né? Falou muito mal da contratação, porque exatamente. Assim, todo mundo pensa alguém de alto escalão, né? Para a posição dele e outra, é o Sané, né? Ele, querendo ou não, veio pro lugar do Sané, que era um cara que, ali sim a gente já tinha um espaço. Tinha um espaço dele, por méritos conquistados, joga muita bola. Mas, velho, é uma promessa, o City gosta de apostar, a gente tem esse perfil de apostar e tem que esperar. O moleque chegou agora. Exatamente. E tá entregando, tá fazendo os gols deles e gols onde ele parte pra cima do marcador e consegue envolver o cara e bate, infiltrando, recebendo passe, se apresentando. Eu tô gostando dele. Óbvio que todo mundo queria alguém de nome para a posição, mas o projeto do City a longo prazo não vai permitir que a gente tenha contratações absurdas mais. Então, eu fico contente com a entrega dele. Com fé em Deus. Janeiro tá aí, né? A gente podia acordar, né? No dia 3, assim, né? Depois do Réveillon e fala, Messi, né? Faz o pré-contrato com o City, né? Eu tenho esperança. Vamos ter. A esperança é a última que morre, né? Eu também acho que é uma coisa possível ainda. E sobre Torres, eu também concordo muito contigo. E se a gente voltar lá atrás, então a gente vai lembrar também
que Sané se tornou o jogador que se tornou no City, mas que no começo, né, se a gente for olhar os primeiros jogos e tudo mais, era um jogador que ainda estava ali entrando no ritmo, decisões erradas em alguns momentos, não tinha aquele arranque, aquela explosão toda. Então, assim, dizer que Ferran vai ser um Sané ou que vai ser um excepcional jogador, a gente não tem como dizer ainda, mas a gente também não pode dizer o contrário, né? Tem que dar um pouco de tempo para o cara se adaptar e tudo mais. Mas o fato é que, nesse momento em que a gente precisou mais dele até do que imaginaria, né? Nesse começo da temporada, por conta de tudo que já foi dito, ele está entregando bem, ele tá jogando como 9 e está fazendo os gols, né? Então, parabéns aí para ele por mais um gol hoje, e um gol importante, que foi o gol que abriu o placar. Sim. Né? O City precisa fazer esse primeiro gol, né, velho? Porque, assim, quando a gente toma o gol, tá sendo difícil correr atrás, né? Se a gente olha os jogos nessa temporada que a gente tomou o primeiro gol, parece que os caras, como se acordasse da cama e o cara já tacando um balde de água fria em você, porque todo mundo desacelera. Eu até vou ver essa estatística de quantos jogos a gente conseguiu virar essa temporada, porque o sentimento que eu tenho aqui é que toma um baque mesmo e desacelera. E quando a gente faz o gol, a gente tá se portando melhor, porque dá aquela confiança, já abriu o placar, e aí a gente vai ter a calma para desenvolver o nosso padrão de jogo, né? Eu queria falar de De Bruyne. Falar de De Bruyne, na verdade, é chover no molhado, né? Mas como joga esse belga, hein, bicho? Esse passe do primeiro gol, a bola vem espirrada e ele já, de canhota, bota o cara na cara do gol. E isso mostra, assim, também. Isso é bom, mas me preocupa também, porque é o reflexo dos nossos jogos sem ele, né? De Bruyne e dependência, né? Da mesma forma que a gente falava lá, a seleção brasileira depende muito do Neymar e tal. Cara, cada vez mais eu tô vendo a gente dependente do De Bruyne. Verdade. E ele não vai. Se Deus o livre acontece alguma coisa com ele, lascou a temporada, porque é um cara que hoje é um dos melhores meio-campistas do mundo, se não o melhor. Para mim, hoje, na posição que ele faz, é o melhor. Também acho. E sem ele, ou num dia que ele estiver abaixo, a gente tem que ter o time redondinho para poder suprir essa carência. Eu espero muito disso. Aí, de novo, vou falar dele, porque para mim é um cara que... Eu gerei muita expectativa no Bernardo, sabe? E aí, gero muita expectativa nele como pessoa, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no campo. Olha só, que legal. Então, pra mim, é o cara mais 10. Aí, só um parênteses aqui, Marinho. Eu lembro de quando eu entrei no gramado na final da Premier League, estavam todos os jogadores. Eu queria encontrar logo o Gabriel Jesus. Então, só pra situar, foi a temporada dos 100 pontos, é isso? Isso. 18, 19. Não, 17 e 18. 17 e 18. 17 e 18. Eu tô olhando o livro 18. aqui porque dos 4 títulos foi 18 e 19. Exatamente. 17 e 18. 17 e 18. E aí, nessa temporada, eu tenho a oportunidade de ir no último jogo que a gente levanta a taça. Eu acabo entrando no jogo acabo entrando no gramado ali no final. E estavam umas famílias ali na foto, fazendo a fila para tirar foto. E eu vejo o Bernardo. E quando eu vejo o Bernardo, eu falo, ele tava com a namorada, esposa, não sei ao certo, mas com a família dele. Eu falo, Bernardo, tô procurando o Gabriel Jesus e tal, você viu? E meio que eu fiquei cego, eu tava tremendo, nervoso e tal, não achava o cara. Ele falou, não, eu vi o Gabriel, tava logo ali atrás, né? E aí com o sotaque dele, aí ele me leva até o Gabriel Jesus. Pô, que bacana, velho. E me entrega lá e fala, aqui, tá o Gabriel Jesus. Ele falou, Jesus, o moleque, o brasileiro aqui não tá conseguindo te encontrar. E aí ele volta pra lá. Então, assim, eu criei um laço dele por esse gesto, dele que tava lá com a família, né? Mas também pelas temporadas que ele fez. Então, quando o De Bruyne não entregar, o que eu estava esperando era que ele entregasse. E eu acredito que ele vai dar a volta por cima, porque você não desaprende a jogar. Às vezes o cara está numa fase ruim. E eu ainda acredito que ele vai entregar muitas alegrias pra gente. Gosto muito dele. Vamos. E vamos confiar nisso. Eu acho também. Ele já mostrou que pode, né, velho?
Sim. Ele já mostrou que pode. Porque o que ele fez nessa temporada aí, velho, foi algo fora do comum. Não, jogou muita bola, jogou muita bola. Jogou demais, né? Vamos lá, vamos torcer pra ele cumprir esse gap. E por último, falar do golaço de Gabriel Jesus, que voltou bem também, né? Felizmente pra gente, a gente precisava disso. Mas um cara ali pra frente, né? Pra ajudar a gente com os gols e, porra, puta gol, golaço. Não, golaço. A finta que ele dá, ameaçar de chutar, o zagueiro fica perdidinho. Depois ele acerta um chute. Que você fala, cara, você quer bater ali? Não, quer bater no gol, a bola subiu e é isso, né? Entrou um lugar lá. onde normalmente o goleiro não acha, né? Aquela bola no alto e onde ele tá na trave, né? Não tem como fazer. E é importante pra gente. A gente vem, o Agüero fora, ele ficando fora também, desde agosto, voltando, fazendo gol. A gente sabe que ele é um cara que precisa ter confiança. O Gabriel Jesus, ele é um cara que precisa acordar e falar, eu tô confiante, tô bem. E pra isso ele precisa estar metendo os golzinhos dele. Então, tomara que volte aí. Eu acredito que no final de semana, não sei se ele começa como titular, porque só jogou 30 minutos hoje e tal. Uhum. Não sei. Aí a gente pode pensar em duas coisas, né? A gente pode pensar que ou o Guardiola pode querer começar com o que tem de melhor logo no primeiro tempo, que é onde a gente está rendendo mais, ou não, eu vou precisar de um gás no segundo tempo porque o time está caindo de produção. Aí vai depender de como que ele vai acordar, né? Para ver o que você acha que ele vai fazer. Rapaz, é difícil. Na verdade, é sempre difícil ler a mente de Pep Guardiola, né? Antes do que vai acontecer. Não sei, cara. Eu não sei se Liverpool é um jogo muito pesado para Torres e aí de repente ele já vai de Jesus no começo. Sim. Não sei. Talvez, viu? Se eu tivesse que optar, eu diria que eu acho que ele vai de Jesus. Eu acho que Torres vai pro banco e ele vai de Jesus. Começando o jogo contra o Liverpool. Titão, estamos chegando a 40 minutos já de episódio. O papo vai fácil aqui, né? O papo vai fácil, tomando a gente fala, não, vamos conversar 20, 30 minutos. E, ainda mais pra birita, aí vai longe, né? Pois é. Já é o nosso episódio mais longo. Eu queria, velho, mas eu acho que eu vou deixar para um próximo, tá? Eu queria que você falasse, de repente, no que a gente fizer com o Ícaro, você vai contar em detalhes como é que foi aquela sua vivência lá no jogo de Champions League. Bora, vamos fazer isso. Inclusive porque eu tenho curiosidade para entender como é que foi aquilo, se você comprou, se você ganhou, como é que foi o seu acesso. Vamos porque falar. Você não ficou na arquibancada comum, Sim. Você tava todo lá, né, elegante, tava na beca, né? Tava como Lord Inglês, só faltou aqui a boina dos Peaky Blinders, né? Só faltou isso. Pois é. Você é parente de Shelby, não? Não. Não. Da minha linhagem é daqui da Paraíba mesmo. Da Paraíba, né? Mais tradicional, né? Todo bom nordestino. Eu vou deixar isso para um próximo episódio, porque esse já está realmente muito longo. E City e Liverpool também a gente não entrou. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu e Tito, a gente vai ter um outro encontro na sexta-feira, na véspera do jogo, né, no canal especial. Vamos deixar o suspense no ar aí. Sim. Para falar desse jogo de City e Liverpool. Então, fique ligado que essa informação vai chegar, tá bom? A gente vai falar desse jogo aí nesse outro espaço, digamos assim. Mas, mais ou menos isso. Quer falar mais alguma coisa, Titão? Cara, no mais agradecer essa resenha que tem que estar acontecendo. A gente tem que gravar um episódio aí em loco aí na tua casa com esse fundo aí, tá muito bonito. Boteco do Marinho. No Boteco do Marinho aí, com certeza. Salvador é uma cidade maravilhosa. Assim que eu voltar aí, a gente combina, Marinho. E a mesma coisa aqui, se porventura você vier para São Paulo, vamos arquitetar alguma coisa aqui. Pretendo. Eu preciso ir mais a São Paulo, velho. É um lugar acessível, né? Quer dizer, a malha aérea é bem acessível. Eu vou pouco a São Paulo, preciso ir mais a São Paulo. E a gente pode marcar esse papo em loco aí também. E eu esqueci de falar uma coisa que eu queria falar lá atrás no começo, e me passei, como a gente se conheceu, né? Eu conheci Tito aqui em Salvador, um evento das taças do City, há 2 ou 3 anos atrás. Sim. Trouxe as taças aqui para o Brasil, da Copa da Liga, ou da FA Cup, da Premier League, né? Para os títulos daquele ano. E Tito estava acompanhando esse evento, estava aqui em Salvador.
E, porra, de cara já foi assim, muito gentil, muito atencioso. Eu tava com meu filho e com 2 sobrinhos. Nossa, os moleques amaram, né? Eles são demais. Meninos e tudo mais, quer dizer, porra, que Sou legal. apaixonado cara, assim, por foi... criança. E ter os meninos sabiam todo mundo, para ver a escalação de todo o time. Era demais. Então eu falei, pô, porque aí eu tenho uma vontade muito grande de ser pai um dia. E aí eu até falei isso pra você. Eu falei, velho, eu vejo nos teus filhos, é o jeito que eu quero que os meus meninos se gostem de futebol, né? Que é essa paixão que você passa de pai pra filho, né? Então, legal. Parabéns legal. pelos teus meninos aí e pela maneira como você educa eles, Marinho. Maravilha, Titão. Porra, bicho, chegamos ao fim, pessoal. 42 minutos, recorde de tempo aqui no Marinho FC. Tito fala muito. Fala mais que o homem da cobra, né? E aí vai embora. Pois é. Então é isso, galera. Mais um brinde, Tito. Obrigado mesmo, cara, pela presença. Eu que agradeço. Aqui. Foi joia. De coração vai repetir mesmo. Depois de novo. Um abraço a toda a comunidade Citizen no Brasil e até a próxima. Valeu!